Boa tarde, eu sou a Ana, gerente do Buriti. Trouxe minha enfermeira Mariana e minha odonto Eliane para participar comigo hoje. Eu vou apresentar um pouco do que foi nosso primeiro semestre no Buriti. Bom, primeiramente eu sei que nossos indicadores não estão tão bons assim. Eu sei que tem muita coisa para melhorar. Sei que também boa parte dos indicadores não estão tão fidedignos com o que acontece realmente na unidade, por conta de erro de digitação. Mas o seminário está sendo muito bom, porque é uma estratégia agora, né, que a gente vai refletir, conversar com os profissionais como a importância do lançamento no sistema. Essa é uma foto da nossa unidade. Eu fiz questão de colocar uma foto da nova cara, né, do Buriti, com a pintura, com a reforma. E um pouquinho também dos nossos servidores, que é composto por 46 ACS, 21 servidores internos, sendo atualmente 4 clínicos gerais, 4 enfermeiras, 6 técnicos de enfermagem, e os proincs e administrativos. Tem a ASB e um odonto também, um farmacêutico. Essa é a ficha técnica da unidade. Ela ainda é UBS, né? E funciona das 7 às 11, da 1 às 5. Esse é nosso mapa de abrangência, que pega um pouco do Buriti, Oliveira 3, Bom Jardim, União 1, Parque dos Girassóis, Residencial Flores, Santa Emília, Aquários e São Conrado. Essa é a evolução de cadastros dos nossos ACS. Como a gente é 4 equipes, a nossa meta seria 16 mil pessoas, mas atualmente temos 18.430 pessoas cadastradas. Sim, todos. Essa é a carteira de serviço da unidade. Ainda não estamos fazendo a inserção de DIU nem sutura na unidade, mas fizemos 6 lavagens de ouvido registradas no sistema, 36 sondas vesical no primeiro semestre de 2021, e outras atividades em 2021, no primeiro semestre, teve o teste do antígeno, 326. Em 2020 também fizemos teste de Covid, mas foi o do dedinho, então a gente não tem esse relatório. No CISREG médico, tivemos em 2021 808 solicitações. Porém, dá para ver uma alta nos devolvidos, devido aos devolvidos oftalmológicos, né, que voltaram, porque agora precisa de solicitação médica para inserção. Então, muitos voltaram. E o absenteísmo que a gente está tendo na unidade, a gente tem como estratégia já, desde o ano passado, fazer a ligação para os pacientes antes da marcação da consulta, e caso essa ligação seja sem sucesso, a gente solicita a busca ativa dos ACS. E isso tem ajudado em muito as solicitações do CISREG. As 3 especialidades mais solicitadas são cirurgia geral, oftalmologista e ortopedia adulto. E os 3 exames mais solicitados foi a radiografia simples, ultrassonografia transvaginal e a endoscopia digestiva. No CISREG da odontologia, a gente vê um número bem inferior dos médicos, mas por conta dos atendimentos, não tendo atendimento eletivo, e também nosso odonto, ele estava participando do grupo de risco, né? E então, assim, eram poucos atendimentos, era mais o acolhimento mesmo que ele fazia desses pacientes. As estratégias também eram por meio de telefone ou busca ativa dos ACS. A taxa de ouvidoria positiva tivemos em 2021 3 e negativa 23. Mas é exatamente o que a nossa colega Luciane falou. As pessoas veem muito a ouvidoria como um ponto somente negativo, então só vão ligar para fazer um ponto negativo da gente, entendeu? Mas os principais motivos da ouvidoria foram a vacina COVID, que às vezes os pacientes ficam
não querem esperar, não sabem que realmente precisam fazer o lançamento de uma vacina, não é só fazer a vacina, tem um lançamento, tem um cadastro, tem uma análise do cadastro, tem um registro em ata, então realmente demora esse atendimento. E aí, uma das estratégias que a gente fez, quando estava uma demanda bem alta da vacina, foi abrir 2 salas de vacina. Tem dias que dava para abrir, sim, 2 salas de vacina, então isso melhorou bastante. No perfil acadêmico, tivemos 15 alunos de graduação, sendo 6 de enfermagem e o restante de medicina, com 2 preceptores, um de enfermagem e um de medicina também. Tivemos 2 reuniões permanentes e três reuniões para estudo de caso de grupo. No primeiro semestre de 2021 também tivemos reuniões intersetoriais. Uma reunião foi com a equipe de saúde lá do regional, por conta de um paciente nosso que tem uma ferida, e eles se interessaram pelo caso. Atualmente, eles acompanham também o paciente. E 2 reuniões com o conselho local, sendo o assunto abordados os cargos e as novas lideranças, porque agora, depois desse segundo semestre, também reativamos o conselho local da unidade. Vou passar a palavra para a enfermeira Mariana. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou enfermeira, estou atuando na unidade do Buriti desde julho deste ano. Vou começar agora falando sobre atendimento em domicílio. Na nossa unidade Buriti, a gente também é a unidade básica de saúde, mas mesmo assim a gente realiza visita em domicílio aos pacientes que há necessidade de estar indo no domicílio. E a gente identificou no primeiro semestre das visitas do profissional enfermeiro, que houveram 32, e do profissional médico, houveram 40 visitas domiciliares. Lembrando que na nossa unidade, uma vez por semana, um profissional médico vai e realiza essa visita em domicílio. Em relação ao profissional de serviço social, eu venho falar para vocês que a gente não tem atualmente um profissional de assistência social, o que seria uma demanda que é muito solicitada na unidade. A gente precisaria em muitos casos, mas infelizmente a gente, por agora, estamos sem esse profissional. Em relação às doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase, no primeiro semestre de 2021, foram identificadas 6 casos de tuberculose. Destes, houveram o abandono de 2 pacientes de tuberculose para tratamento. Em 4, eles realizaram o tratamento, todo o tratamento. De todos esses pacientes com tuberculose, a gente sempre realiza a busca ativa de todos os contatos desse paciente também. Sobre os casos de hanseníase, foram identificados, foram positivos na unidade 3 casos de hanseníase no primeiro semestre, sendo desses também são avaliados os contatos intradomiciliares. Indicadores de monitoramento. Sobre a população cadastrada no Bolsa Família, no ano de 2020, em todo o ano foram identificados 3.200 cadastros no Bolsa Família, sendo que só no primeiro semestre de 2021 ocorreram 2.200, ou seja, foi maior do que no ano todo de 2020. E as famílias acompanhadas no primeiro semestre de 2021 foram de 1.437, 65%. Em relação às gestantes pré-natal, nossa unidade ela conta com o profissional ginecologista, onde há uma procura muito grande do atendimento na nossa unidade, para o profissional ginecologista. Foram identificados no sistema 14 registros no primeiro semestre, né, de pré-natal encerrado. E na nossa unidade também toda gestante 100%, todas as gestantes elas realizam o teste rápido
a gestante vai abrir o pré-natal, elas realizam todos os testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B e C. Isso é 100% na unidade. Sobre o número de gestantes em pré-natal de alto risco, foram identificados no sistema 5, que são reguladas via CISREG, onde essas gestantes elas são acompanhadas concomitantemente com a maternidade, junto com a nossa profissional especialista ginecologista. Ela atende junto com o alto risco, né, fazendo essa demanda. Sobre a avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis, foram identificados na unidade que no ano de 2020 todo ocorreram 6 óbitos óbito infantil. E só no primeiro semestre de 2021 ocorreram 1. Houve uma diminuição. E em relação ao óbito materno e o óbito fetal ocorreram 2. Mas os óbitos maternos, os óbitos maternos e o óbito fetal ainda estão em investigação. Em relação a esses óbitos maternos, fetais e infantis, foi realizada uma discussão em equipe, onde foram propostas estratégias, que incluem a ampliação da imunoprevenção, adequado controle na gravidez, pré-natal, parto e puerpério, e capacitação contínua dos profissionais. E está em processo de instituição as estratégias de fortalecimento da assistência materno-infantil, monitoramento de planilhas de vigilância, grupos de estudo, canal teórico, adequação de protocolos vigentes. Sobre a consulta farmacêutica e programa de controle de tabagismo, na nossa unidade, no primeiro semestre, nós havíamos um profissional farmacêutico novo na unidade, que havia começado a trabalhar na unidade em janeiro. Por isso, foram identificados 15 registros no sistema no primeiro semestre. Em relação aos cadastrados tabagistas, foram identificados no primeiro semestre de 2021, 381 cadastros. Nossa unidade ela não conta com o Programa Nacional de Controle de Tabagistas, mas a gente sempre referencia para uma unidade que tem esse programa para estar atendendo esse paciente. Indicadores de produção. Saúde da criança. Nossa unidade ela não tem um profissional especialista, pediatra, então por isso a gente acaba que não tem um número tão elevado assim de consultas com crianças de 0 a 2 anos, né? Como a gente identifica ali, temos consulta médica 1%, de enfermagem 5%. Em relação às consultas de RN, teste do pezinho, a gente identificou no sistema 5 registros de teste do pezinho. Porém, ao estar observando o caderno onde são registrados os testes do pezinho, a gente identificou no primeiro semestre que houveram 67, o que leva a gente a perceber que muitos procedimentos na unidade são realizados e não são registrados devidamente no sistema. E é uma coisa que a gente vai procurar tá intervindo. A saúde do adolescente, o atendimento que inclui de 11 a 19 anos, maior em relação ao de criança, por a gente ter o profissional clínico geral, no primeiro semestre foi de 10%. Em relação ao programa Saúde da Escola, nossa unidade ela não tem nenhuma escola pactuada e também por ser unidade básica de saúde. Em relação à saúde da mulher, nós temos a profissional ginecologista na nossa unidade, por isso que a gente identifica um número elevado de consultas realizadas. Por exemplo, a da puérpera, nós temos a população cadastrada de 14 puérperas, mas foram atendidas no primeiro semestre 79, porque a gente também atende de outras áreas, né, outras demandas, e há bastante procura pelo atendimento na nossa unidade. Em relação à visita domiciliar à puérpera da primeira semana, ela
ela é bastante realizada na unidade também, mas como a gente identifica, só tem 2 registrados no sistema, o que leva a gente a perceber que muitos atendimentos não são cadastrados devidamente no sistema, né? Sobre a sífilis, no primeiro semestre de 2021, foram identificados 8 casos positivos de sífilis, sendo que houve 100% de prescrição do tratamento adequado para estar realizando. E sífilis congênita não foi identificado no primeiro semestre de 2021, na unidade. Sobre o teste de HIV e hepatite, no primeiro semestre foram identificados 4 testes positivos para HIV, mas a nossa unidade também ela estava sem o T2. Então, a gente encaminhou para uma unidade que havia esse teste para a pessoa estar realizando e dando prosseguimento no caso. E o teste de hepatite C, não houveram casos positivos. Sobre a saúde do homem, aqui vem trazendo sobre as visitas domiciliares realizadas aos homens, né? Na faixa etária de 20 a 59 anos, nossos profissionais, eles buscam estar realizando a visita principalmente aos pacientes que são acamados, que não conseguem ir até a unidade, e por isso, esses pacientes que não conseguem ir na unidade, não inclui essa faixa de 20 a 59 anos. Por isso que é identificado um número muito baixo desses pacientes. Foram identificados no sistema 3 no primeiro semestre de 2021. E a consulta pré-natal do parceiro, a gente sempre está falando para a mulher gestante, para ela estar levando o parceiro para a consulta, mas não é muito comum a gestante aparecer com um parceiro juntamente no pré-natal. Então, por isso, no primeiro semestre foram identificados 16. E aqui a gente vê diferente, que na idade acima de 60 anos, foram identificadas visitas domiciliares de médicos e enfermeiros 220, porque são acima de 20 anos. Daí são os pacientes que não podem ir na unidade, que são idosos, que necessitam realmente da visita. E a visita de instituição de longa permanência, a gente não possui na nossa área de abrangência, por isso que está zerado esse indicador. Em relação à saúde bucal, lembrando que a pandemia, em março de 2020, a partir daí não foram suspensos os atendimentos eletivos. Foram suspensos os atendimentos eletivos, permanecendo apenas as urgências e emergências. E agora, atualmente, está retornando gradualmente os atendimentos na unidade desde julho de 2021. E foram realizadas essas ações também, durante a pandemia descrita. Em relação à atenção à saúde nutricional, nós identificamos no sistema sobre a consulta de enfermagem para os pacientes com obesidade e sobrepeso, no primeiro semestre, registrado no sistema 4. E esses 4 foram, na época que esses pacientes estavam buscando na unidade laudo para vacina Covid-19, e daí tinha aquele laudo de obesidade e sobrepeso. Aí esses registros foram atribuídos a essa época, mas atualmente a gente vai trabalhar mais para estar subindo esse indicador. E consulta médica sobre obesidade foram identificadas no primeiro semestre 39. Sobre o marcador de consumo alimentar, também é outro dado que não foi identificado no sistema e vai ser trabalhado, este dado. Sobre as doenças crônicas, hipertensão e diabetes, a gente identificou, de acordo com os dados do Vigitel e do PEC, em relação aos cadastrados, foram 1.905, 62% hipertenso. Desses foram acompanhados 58%. Em relação ao diabetes, foram cadastrados 712 pacientes. Destes, são acompanhados 90% dos casos de diabetes. Em relação ao monitoramento do pé diabético, foi realizado na unidade no ano de 2021 uma ação para estar realizando
a avaliação dos pés diabéticos, onde foram atendidos 30 pacientes, onde foram avaliados com o uso do estesiômetro para estar avaliando a sensibilidade do pé diabético. E a gente identificou no nosso território que há 4 pacientes com amputação devido a diabetes. Hipertensão e diabetes foram identificados no sistema no primeiro semestre de 2021, por nós termos a nossa unidade clínicos geral, 2 atendendo de manhã e 2 de tarde, é identificado que a consulta médica de hipertensão foi de 35%, e a de diabético foi 49%. A da enfermagem ficou 0,6%, justamente por a gente ter esses 4 profissionais clínicos gerais atuando diariamente na unidade. Em relação ao Previna Brasil, que é avaliado os indicadores em relação ao primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre. A gente identificou em relação ao primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre, no segundo quadrimestre houve uma diminuição dos atendimentos odontológicos e da hemoglobina glicada. A gente identifica essa diminuição em relação, por causa da pandemia, também por conta que o profissional do primeiro semestre, ele atuava somente no período matutino, e também porque as consultas eletivas, elas estavam suspensas. E em relação à hemoglobina glicada, a gente identificou no segundo quadrimestre 0,25, porém a gente acredita que não condiz com a realidade, porque a maior parte dos pacientes que passam por atendimento e têm diabéticos, eles saem com esse pedido, essa solicitação para estar realizando o exame de hemoglobina glicada, mas não é registrado no sistema. A gente tem que sensibilizar os profissionais para estar realizando melhor o registro dessa solicitação de exame. Agora eu vou passar para o... Onde que passa? Bom, boa tarde. Eu sou a dentista da UBS Buriti. Eu estou lá há 5 meses aproximadamente e numa carga horária efetiva de 8 horas, né? A unidade ela fecha na hora do almoço. Para quem tem uma história prévia de USF, então lá eu faço os 2 turnos de ambulatório odonto, uma sala única e tenho um auxiliar que, graças a Deus, está me dando muito apoio e tem um histórico pregresso assim, de mais tempo, então eu estou me sentindo muito confortável lá no Buriti. E nós vamos falar sobre estratégias. Uma unidade que tem as consultas médicas com os indicadores dentro do esperado, né, com relação aos pacientes hipertensos e os portadores de diabetes, né? Tudo dentro do esperado, porque houve as consultas acontecendo com o retorno que o médico pode pedir para os pacientes e o agendamento que também pode ser feito para poder melhorar cada vez mais esses indicadores, né? As atividades que podem ser desenvolvidas, a gente tem os recursos do estesiômetro, que parece que a Ana recebeu há pouco tempo, para poder fazer o exame prévio dos pés diabéticos e para ter o estímulo, né, para continuar esse programa. O treinamento dos profissionais, que foi passado para mim a informação de que é muito necessário saber introduzir os dados e alimentar o sistema PEC, porque muitas vezes acontece que o que está acontecendo não é o real dentro dos dados, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito do outro indicador. E a ajuda dos computadores, os recursos humanos que estão lá para poder promover
com a presença dos ACS, para conclamar a população para fazer parte do programa, com a busca ativa deles, e isso que justifica o trabalho de toda a equipe, né? E o que foi reforçado também, que a gente precisa reforçar, é a introdução mesmo dos dados no sistema, a digitação mais correta, mais adequada. Eu, como odontóloga, nós recebemos, acho que, um treinamento, e eu acredito que seja até viável fazer mais treinos agora, com toda a possibilidade de fazer online, para a gente poder aplicar melhor as informações dentro do sistema e também ter os resultados mais fidedignos. Os indicadores podem parecer muito abaixo da média. Com relação aos diabéticos, a solicitação do exame da hemoglobina glicada. As estratégias poderão ser feitas fazendo uma busca ativa com a ajuda dos ACS, também a sensibilização dos profissionais, fazendo talvez uma mudança do hábito para solicitar o exame de forma dentro do sistema, porque muitas vezes o paciente até faz os exames e muitas vezes o profissional não coloca de forma mais correta na alimentação do PEC. E as atividades com a listagem dos pacientes, fazendo exames de rotina também, e a educação permanente, capacitação, né? Com tudo isso, a gente consegue alcançar, esperamos, uma meta melhor, um resultado melhor, com relação a esses indicadores desse exame de hemoglobina glicada. As ações de Covid-19, a gente tem aqui a gravura do telemonitoramento, que foi feito pelos agentes, eu creio. Eu estou lá há 5 meses, mas eu não tenho essa experiência. Sei que muitos colegas odontólogos têm. O ambiente preparado, que é o sistema de fluxo fast track, né, com as salas adequadas respeitando o isolamento social, o chão marcado e as cadeiras também isoladas, né? A terceira gravura, a gente tem a coleta do suave. Antes, acho que faziam com a gotinha de sangue, hoje já é possível fazer o teste suave, o RT, procurando o antígeno. E tudo isso adequando, né, de acordo com os recursos e de acordo com os testes e os recursos humanos para o atendimento desse fluxo de pacientes que procuram para o Covid. A vacinação, que acontece todos os dias no período da tarde, também faz parte das ações anti-Covid. E as outras ações, terminando. As ações, elas foram realizadas com os acadêmicos de enfermagem que faziam estágio durante o primeiro semestre e agora de 2021. Foi feito também as reuniões de treinamento com os funcionários a respeito do Covid. Também as reuniões com os grupos de diabéticos e também dos hipertensos, reuniões que aconteceram durante a pandemia. A avaliação do pé diabético nas consultas desses pacientes também aconteceram, e ações como do Dia Internacional da Mulher, que foi feito na nossa unidade. Nosso telefone, 2 telefones da recepção e um da gerência. A gerente Ana, passa a palavra para ela. Bom, assim a gente finaliza nosso seminário. É a segunda vez que eu estou aqui, mas parece que é a primeira. Eu quero muito agradecer ao distrito, principalmente pela força que dá todos os dias.
e também todos os meus servidores, que sem eles nada disso seria possível. É isso.